Olá, minha querida, tudo bem com você? Aqui nós de novo no Autoestima no Divã. E hoje eu quero trazer um tema bem importante que incomoda muitas de nós ainda. Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, para comentar, curtir e compartilhar com outras mulheres que certamente precisam conhecer esse nosso conteúdo. Conto com você. Hoje eu quero trazer para o nosso divã o dinheiro. Não foge daqui não. Eu sei que dinheiro é um tema que incomoda ou traz alguns desconfortos para muitas de nós, principalmente porque muitas de nós não aprendemos a lidar de uma maneira saudável com o dinheiro. Talvez você já esteja um pouquinho incomodada com esse tema, mas fica até o final, que eu tenho certeza que a gente vai poder pensar juntas sobre autoestima e dinheiro. E talvez você estranhe, o que dinheiro ali se tem a ver com autoestima? Tem muito. Porque se eu tenho uma má relação com o dinheiro, isso representa muitas questões minhas de vida. Talvez da minha infância, talvez do meu sistema familiar, e isso gera em mim, muitas vezes, uma sensação de incapacidade, uma sensação de não merecimento. E é interessante quando a gente pensa que o dinheiro, ele não é um serzinho ali inanimado, não é só um número. O dinheiro, ele representa muitas questões. Como eu disse, pode ter referências do nosso sistema familiar, como que o meu pai, como que a minha mãe, ou como os meus avós lidavam com o dinheiro. Talvez isso reflita em mim. É muito interessante que quando a gente olha para algumas situações, ou quando eu atendo algumas mulheres que têm questões, principalmente de endividamento, de falência ou de compulsão financeira, quando nós olhamos essa questão e vamos voltando na história de vida dessas pessoas, são as mais diversas causas. Ou porque essa mulher, quando era menina, teve uma questão de privação, passou por necessidades, ou a família passou por necessidades. E aí, conforme ela foi crescendo na sua vida pessoal e profissional, e consequentemente financeira, ela tendo mais possibilidades, ela começa a usar esse dinheiro para suprir questões emocionais lá do passado, as faltas do passado. E é interessante também porque quando a gente não tem algo na nossa história resolvido, tratado, num processo de autoconhecimento, um processo terapêutico, isso não fica escondido ali debaixo do tapete. Em algum momento ele volta. Volta desde para uma pessoa que gasta, que esbanja das mais diversas formas, ou para aquela pessoa que retém. Alice, você está me falando que reter dinheiro, que ser tipo tio Patinhas, para quem conhece um pouquinho, é um pouquinho mais velho, conhece o tio Patinhas, que era aquele patinho ali avarento, que era muito rico, milionário, multimilionário, e que ele segurava o dinheiro ali, tinha uma pena de gastar. Isso é um problema também? Com certeza. É uma má relação com o dinheiro. O dinheiro, ele representa muito da nossa vida. E como eu falei no início, ele afeta a nossa autoestima, porque se eu, por alguma questão minha, por alguma fragilidade da minha história e da minha autoestima, quero começar, por exemplo, a comprar roupas, joias, comprar bolsas, calçados, e nada de errado comprar essas coisas, tá bom? Mas se eu começo a comprar excessivamente, querendo que essas minhas aquisições supram um vazio que eu tenho aqui na minha história, na minha alma, nas minhas emoções, isso em algum momento vai dar ruim. Então, isso acaba afetando negativamente essa minha relação com o dinheiro, porque o dinheiro, ele acaba servindo para tapar buracos lá de trás. E como eu falei, isso acaba me fragilizando, porque se uma hora eu começo a querer tapar tanto esses buracos das mais diversas formas, e começo a sofrer as consequências, seja porque eu começo a usar mais o cartão de crédito, começo a fazer empréstimos, ou, sei lá, começo a não conseguir guardar dinheiro para um momento em que eu precise, eu vou me sentir entristecida,
incapaz, vou me sentir mal com isso. E como eu disse, isso vai minguando, vai fragilizando a minha autoestima e vai fazendo com que talvez eu tome decisões que não sejam as mais adequadas. Eu falo que em alguns momentos de decisão, quando os nossos conselheiros são o medo, a culpa, a vergonha, certamente a gente vai tomar decisões equivocadas. Então é muito interessante você fazer essa reflexão agora. Parar e olhar como que é a sua vida financeira, como que é a sua relação com esse dinheiro que você recebe. Ah, Alice, mas você não sabe, eu tenho dívidas porque eu recebo muito pouco. Atendo mulheres que passam por essa questão também. Quando a gente tem um retorno financeiro muito pequeno, o que tem por trás? Será que eu não posso me movimentar na vida e procurar uma nova colocação ou até pedir um aumento para o meu chefe, fazer algum movimento? Então, talvez isso não aconteça porque você se sente incapaz, porque alguma voz lá atrás da sua infância falou para você que você não pode, que dinheiro é só para as pessoas ricas, que você nasceu pobre, que isso, que aquilo outro. Então, fica esse meu convite. Olha a sua relação com o dinheiro, sem medo. A gente precisa colocar nesse nosso divã as nossas emoções, a nossa história e olhar de forma transparente e clara. E aí o que eu digo que independente da tua idade, independente do momento em que você está vivendo, independente de tudo que aconteceu e que está acontecendo, sempre há uma saída. Isso não é positividade tóxica, não. Isso quer dizer que sim, a gente pode. Muitas vezes é muito dolorido? Pode ser. Mas a gente precisa parar, analisar o que está acontecendo, em que situação nós estamos, respirar, procurar ajuda se for necessário. Então, de repente, você me fala, Alice, eu estou tão endividada, tenho uma relação tão ruim com o dinheiro que eu não tenho como pagar alguém para me ajudar. Mas existem formas, existem livros, existem tantos materiais e conteúdos disponíveis que pelo menos podem te ajudar a recalcular essa rota e melhorar essa relação. E quando eu falo de olhar para a tua história, olhar para o teu passado, olhar para as tuas questões familiares, aqui não quer dizer que eu estou te falando para procurar culpados e falar, tá vendo? Eu não sei me relacionar com dinheiro porque minha mãe não me ensinou, porque o meu pai não me ensinou. O que a gente faz num caso desses é reconhecer de onde vem isso que nos afeta de forma negativa, perdoar quem for da nossa história, do nosso sistema familiar, entendendo que eles nos ofereceram aquilo que eles tinham, aquilo que eles podiam, dentro das limitações deles. E que a gente pode, sim, tomar as rédeas da nossa vida e fazer da nossa história uma história diferente, para a gente e para as futuras gerações. E talvez, nesse momento, você já esteja pensando assim, por onde eu começo? O que eu faço? E é muito comum eu me deparar com algumas mulheres que falam: "Nossa, eu não tenho dinheiro para nada, estou devendo até as próximas gerações", mas que não têm consciência exatamente do que devem. Então fica aqui o meu convite: para, com dor, mesmo que seja chorando, faz uma planilha ou anota na mão tudo aquilo que você tem de endividamento, tudo aquilo que você precisa, cuidar, retratar e olhar. Vai doer? Como eu disse, com certeza, não vai ser fácil. Mas a partir da consciência que você tem de olhar esses números, daí você pode procurar ajuda. Daí você pode. E ajuda, quando eu falo, talvez seja uma assessoria financeira e também alguém para cuidar dessa sua parte emocional, para te ajudar a entender de onde vêm essas questões e como que você pode lidar. Não adianta só eu saber o que me aconteceu, tem que saber como lidar daqui para frente. Coloca tudo isso no papel, respira, veja o que você pode lançar fora. Às vezes a gente tem pequenos ralinhos de coisas de valores pequenininhos que a gente acaba deixando para lá, pequenas assinaturas que você nem utiliza e que só isso já te ajudariam a organizar melhor a sua vida. Eu garanto que se você olhar para esse seu dinheiro, que não é apenas algo material, como eu disse, é algo que tem uma energia, é algo que tem uma força. Se você começar hoje a fazer isso, eu tenho certeza que daqui a alguns meses a sua situação estará muito melhor. E cada passo que você der
cada dívida que você pagar ou cada coisinha a menos que você comprar e que você acaba não utilizando, eu tenho certeza que você vai se fortalecer, a sua autoconfiança vai se fortalecer também e, consequentemente, a sua autoestima. Vamos juntas fazer esse teste? Se você quiser mandar comentários sobre esse tema, que é um tema que mexe tanto com muitas de nós, como eu falei no início, me manda no privado que eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Mas não desista, sempre tem uma maneira de cuidar dessas questões financeiras. E é por isso que eu quis trazer hoje o nosso dinheiro para o nosso divã da autoestima. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se inscreve aqui no canal caso você não tenha se inscrito. Curte, comenta e compartilha com outras mulheres que podem ser beneficiadas com consciência e transformação de tantas questões da nossa vida que é tão plural. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.